aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a Anistia ganha novos capítulos e tudo indica que temos boas notícias. Pessoal, no dia de ontem, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que estava coletando as assinaturas, protocolou o requerimento de urgência. E isso se deu após o início da pressão do governo para retirar as assinaturas. E aí o Sóstenes vem às redes sociais, e tudo indica que ele está certo, mostrando que, segundo o regimento da Câmara, uma vez que o pedido é protocolado e quando o pedido precisa de uma maioria qualificada, ninguém mais pode tirar as assinaturas. A grande questão agora é quando o requerimento de urgência será levado para a votação. Sabotar, o PT não consegue mais. A estratégia do Lula agora terá que ser outra. A gente começa falando sobre isso, trazendo algumas coisinhas. Depois tem uma notícia muito interessante sobre 2026, que vem para falar da esquerda e as movimentações da esquerda, que acho que confirmam algumas coisas que a gente já falou no passado e até traz uma visão um pouco mais ampla da importância de obter maioria no Senado. Vocês vão entender e acho que vocês vão gostar. Aí tem mais algumas coisas pra gente falar nesse primeiro tópico, umas cutucadinhas, que eu acho que são necessárias, para depois a gente falar dos homens mais bonitos, cheirosos, belos deste país, os empresários que fazem o L. Vamos falar de Armindo Fraga, o Lema, o Dedé, toda essa turma linda e maravilhosa junto ao Lula e o que eles andam aprontando no Brasil. As últimas horas foram emocionantes. Aí depois, aquele gráfico, né, apontando para baixo, pra gente falar da economia do Brasil, porque só assim, né? E se der tempo no final tem mais alguns assuntos ligados ao Brasil que eu nem vou falar porque eu duvido que dê tempo de comentar sobre isso hoje. Mas vamos lá. Vamos botar um pouquinho em ordem cronológica. Não vai estar 100% cronológica porque eu coloquei primeiro algumas coisinhas ligadas ao judiciário para depois colocar as notícias envolvendo o governo Lula e aí o Sóstenes entrando em campo, né? Às quase 5 da tarde, pra, não sei, né, melar os planos da turma que é contra a liberdade. Enfim. Andréa Sadi ontem tava lá toda pimposa. Ela tava demais ontem, viu? A Andréa Sadi ontem estava demais. Você vê a quantidade de recortes e as falas dela, a grande porta-voz do regime. Apuração de Andréa Sadi. Ministros do Supremo avaliam que o projeto de lei da anistia para condenados pelos atos do 8 de janeiro é inconstitucional, caso o tema avance no Congresso e chegue à Corte. O entendimento é que a proposta fere incisos da Constituição que trata como inafiançáveis e imprescritíveis as ações de grupos armados contra o Estado. Mas ninguém estava armado. Ninguém estava armado. Tinha alguém armado? Eu não vi. A Débora estava armada? Com batom? É? Quem mais? Então, não força na barra. E aí, já fala agora, né? Se essa parada da anistia fosse bobagem, será que a turma estaria tão preocupada? Porque, me perdoa, assim, vocês estão preocupados, viu? Vocês do consórcio, rapaz, assim, o regime está muito preocupado, que só se fala nisso. Assim, é uma dor de cotovelo sem igual. Aí, a turma da Globo também ontem, né? Diante da pressão por anistia, o ministro, inominável, busca a classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. Aí tá ali, né? Com a intensificação do movimento pela anistia, o ministro tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alavancar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos nos ataques. É uma matéria meio que fazendo um tiratema de coisas que aconteceram recentemente nas últimas semanas. Aí, teve essa aqui, porque eu acho que encaixa nessa parte do judiciário, só vou passar por alto. O vídeo está circulando nas redes sociais, se vocês forem atrás, vocês encontram. Tá ali, né? Manifestação de presidente da OAB do Rio Grande do Sul falando em ditadura da toga, irrita juízes e abre crise. A crise, é crise pra todo lado, não pode... Ah, rapaz, aí se você pisou fora da faixa é crise. Pra você ver como são as coisas, né? Tem que ser homogêneo, tem que ser o pensamento único. Qualquer pessoa que divergir um tiquinho já entra no alvo e vai ser caçado. Mas vamos lá.
A Globo News ontem deu o tom do que seria, né, as movimentações do desgoverno. Ai, senhor. Meio-dia e 23. Tá lá Daniela Lima, a queridinha do Lula. O governo deve ampliar a pressão para tirar apoio à anistia. Aí colocou até uma aspas no subtítulo ali, né, da chamada. Fragilizar o Supremo é fragilizar a democracia. Porque o Supremo é a democracia. Nada mais importa. O país que acabe. Porque um país sem Supremo não é um país. É o quê? Não é nada. Nem existe. Vai entrar no vácuo do planeta. O Brasil só virou Brasil quando se criou o Supremo. Vocês não sabem disso? Aí tá ali. Após Glaze acenar para a discussão da anistia e se explicar depois, integrante do PT disse Daniela Lima que o governo deve ampliar a pressão por retirada de assinaturas. Fragilizar o Supremo é fragilizar a democracia, afirmou o aliado de Lula. Ademais, olha só, Pachecão, ex-presidente do Senado, articula com o Supremo uma alternativa à proposta. Pronto, só o Pacheco agora vai salvar a democracia brasileira. Qual a chance disso dar certo? Nem vou falar. Aí, passado mais um tiquinho, meio-dia e 28, vem o Valdo Cruz. O Valdo destaca que o grande desafio da ministra Gleisi Hoffmann, à frente aí da articulação política, tem sido convencer, por meio de argumentação, deputados a retirarem as assinaturas do requerimento de urgência para a votação do prazo de anistia. Até o momento conseguiu tirar 3. É só argumentando. Não tem nenhuma ameaça de retirar cargos, nada. É só na argumentação. É a filha do Platão. É a filha do Platão, na pura retórica aristotélica, convencendo que é uma furada para a anistia. Mitológica. Gleisi Hoffmann mitológica. Aí passa mais um tiquinho. 1h49 da tarde. E a tensão na Globo News ia aumentando. E eu até fiquei assim muito preocupado, porque, gente, pra você ver o nível de tensão. Olha o símbolo que a André Sadi fez, né? Rapaz, tá aqui. Se fosse Felipe Martins, estava na. Já, se bem que o Felipe Martins foi preso, né? Isso aqui é coisa pra cadeia. Pra cadeia. Esse símbolo é proibido. Pra vocês terem ideia. Depois que eu descobri o que esse símbolo é, tem vezes que antigamente eu começava o vídeo, agora assim, ó. A mão assim, ó, fechada. Os dedinhos fechados. Pra eu não ir pra cadeia. Ajeitar o palito só assim, ó. Com a mão pra dentro. Porque aqui é coisa de cadeia. Aqui é crime. A história do Brasil nos ensinou isso. Esse chapito de cachorro. Tá ali, né? Semana passada, o governo estava às voltas com a PEC da segurança pública, aquela gestada no coração do grupo Prerrogativas. O problema é que a Câmara se impõe o que é legítimo e o que essa pauta mostra. O governo não tem base. Esse projeto de anistia está escancarando o fato que o governo não tem força no Congresso Nacional porque quem dita as regras são os parlamentares. Mas, peraí, então assim, quem manda no parlamento são os parlamentares? Minha nossa, viu? Quem manda no parlamento são os parlamentares. E eu achava que era o Lula. Aí você diz, isso é óbvio. Claro que não. Não é óbvio, não é óbvio, gente. Se fosse um governo forte, teria sua base para fazer o contrário, impedir que essa pauta avançasse. Eles estão atrás, catando milho, para saber quem assinou ou deixou de assinar. Gostei dessa expressão, catando milho. Né? É botar na panela e fazer pipoca. Aí passa mais um tiquinho. Ó, vem Andressa de novo, tá nervosa. PL protocolar requerimento de urgência para anistia com 264 assinaturas. De última hora, um deputado procurou o líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, e pediu para que a sua assinatura dele fosse retirada. Inicialmente, o PL queria só protocolar o documento quando conseguisse 280 assinaturas. O que seria bem interessante, porque mostraria uma certa força, realmente assim, uma força para você aprovar a pauta. Aí, vem o Sóstenes Cavalcante, né, nesse horário, 3 da tarde, falando. Acabo de protocolar o requerimento de urgência do PL da anistia com 264 assinaturas. Diante da pressão covarde do governo para retirada de apoios, antecipei a estratégia. Agora está registrado e público. Ninguém será pego de surpresa. Anistia já. Antecipei a estratégia, registrado e público, ninguém será pego de surpresa. Como assim?
Sóstenes volta 5 da tarde para te explicar. Esclarecimento sobre o requerimento de urgência do PL da anistia. Após a apresentação à mesa diretora da Câmara dos Deputados, não é mais possível a retirada individual de assinaturas do requerimento de urgência do PL da anistia. Individualmente não pode. Tem outros caminhos, mas eu acho que são bem mais difíceis. Nos termos do artigo 102, parágrafo 4 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quando as assinaturas forem condição necessária para o trâmite da proposição, como é o caso de requerimentos que exigem quórum qualificado, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após o protocolo. Quanto à retirada de tramitação do requerimento de urgência, conforme o artigo 156, com cópia, não sei, né? Enfim, com referência ao 102, parágrafo 2 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, só terá validade se formalizada por, no mínimo, metade mais um dos subscritores originais. Ou seja, quer retirar de tramitação o requerimento de urgência? Você precisa ter 133 deputados. 133 deputados agora tem que, da lista dos que assinaram, dos 264, 133 tem que fazer agora uma nova lista pedindo para tirar de tramitação. Senão, não tira de tramitação. O requerimento já está registrado no sistema. O processo está consolidado. Talvez, né, aquela coisa que existem males que vêm para bem. No início, a ideia era conseguir as assinaturas no atacado. Os líderes iam lá, assinavam, entrava o partido todo. Não conseguiu as assinaturas dos líderes. O PL foi pro homem a homem, foi pro varejo. Contratou até modelo. Botou no aeroporto terça-feira, pegando os deputados chegando, as modelo bonita, cheirosa, abraçando, beijo, assina aqui. Os caras assinaram, tá aí. E agora para tirar? Gente, eu não sei o que é que vai ser, porque essa parada da anistia não é uma coisa pequena. É um processo. Por quê? Tem que pautar o requerimento de urgência para saber se pode pular todas as comissões e ir para o plenário. Aí uma vez que paute, aprove, aí vai para plenário. Quando for para plenário, tem o texto que será aprovado. A gente não sabe ainda. Aí uma vez aprovado, o texto no plenário da Câmara vai para o Senado. Creio que ainda pode se modificar no Senado. Se modificar, meio que volta para a Câmara, enfim. Se não, passa, vai para a presidência. O Lula deve vetar. Volta para a Câmara. Aí tem a derrubada de vetos. Né? Acho que a sessão do Congresso tem que chamar, que são derrubadas aí dos vetos. Enfim. E depois, é a etapa final, com o Poder Judiciário. O que eu sei de coração, quando eu olho para a direita brasileira, nos últimos, 6 anos, 7 anos, quando eu tento, assim, parar e pensar nas iniciativas da direita que, ainda que o final não gerou, assim, o fruto esperado, mas que eu vi a coisa avançar, ganhar corpo, né, causar algum tipo de comoção, nem que seja alguma mudança profunda no debate público, eu sinto que a direita, ela conseguiu avançar não quando ela lavou a alma, mas quando ela realmente trabalhou de uma forma um pouco mais organizada, sabe? Com mais método, menos, né, gritaria. Você vê essa situação, vamos pegar a anistia. Comece a discutir isso ano passado. Leva na CCJ, comece na CCJ, comissão que a Carol de Toni presidia. Escolhe o Rodrigo Valadares, que é um cara mais à direita. Começa a construção do texto. A turma da esquerda vem, faz todo aquele pacote de obstrução, a turma consegue vencer. No dia da votação, aí o Lira vai lá, faz uma manobra para tirar naquele primeiro momento. Enfim, não, vou botar uma comissão especial, foi empurrando com a barriga, aí voltou agora nesse momento. O PL, mais uma vez, com paciência, vai lá, né, faz aliança, apoio ao Mota, vai obtendo apoio para as comissões, escolher suas nomes comissões. Nesse meio tempo, começa um trabalho de conscientização mais intenso, começando a mostrar alguns casos para o Brasil. O caso da Débora, ele realmente conseguiu furar a bolha, ganhou apoio de pessoas que não estão associadas ao dia a dia da política brasileira, empresários,
sei lá, escritores. Como é que eu coloco aquele Augusto Cury? Como escritor? Como psicólogo? Como uma celebridade? Esse vídeo também circulou bastante. Então a coisa foi crescendo. Aí tiveram manifestações de rua. Não foram apenas uma manifestação, nem duas. Isso vem desde o ano passado. Já na esteira, inclusive, do banimento do Twitter. Então a coisa foi indo, foi sendo construída. Uma verdadeira construção política. Para você ver, sabe? A movimentação por parte da esquerda, do Lula, ameaçando com cargo, retirar cargo, né? Perseguir a sua própria base. Quando você vê o poder mais poderoso de todos, a própria reação, você vê que isso aqui foi para algum lugar. Vamos pegar outro exemplo? 2021. Questão que envolve mais segurança nas eleições, mais transparência, né? Questões ligadas à auditagem. Isso entrou no pacote da eleição Lira versus Baleia Rossi. Foi uma das promessas. Pega lá o Atlas acho que de outubro do ano passado, de 24, que acho que tá nesse ou no de setembro. Eu relembro essa história com alguns prints. Um dos pacotes, além... Um dos acordos, além do PSL presidir a CCJ, que acabou sendo a Bia Kicis, estava que o Arthur Lira iria dar celeridade ao assunto. E deu. Criou uma comissão especial, colocou o Felipe Barros, foi lá. Tava para passar, aí no final, aos 45 minutos do segundo tempo, aconteceu algo similar. Pessoas entraram em campo, falando com as lideranças partidárias, o que estavam tentando fazer aqui contra o pé da anistia. Aí as lideranças partidárias mudaram os membros da comissão especial. Aí o relatório final não foi aprovado dentro da comissão. Mas assim, com conversa, foi colocado em plenário, mas não conseguiu vencer, não tiveram votos suficientes. No grito, gente, não vai. No grito não vai. Assim, no grito é bacana, né? Aquece o coração, é falar o que o povo quer ouvir. Só que aí eu trago e pergunto, né? Qual é o plano? Todo santo dia é gritaria, todo santo dia é gritaria. E eu pergunto, qual é o plano? Eu perguntando no passado, o povo ficou revoltado. Falei, cara, qual é o plano? Qual é o plano de vocês de coração? Qual é o plano de vocês? Ah, e qual é o seu? Pô, eu não tenho plano. Eu meio que confio no que o Bolsonaro vem fazendo. Se eu tivesse um plano, eu até falava. Eu não tô te proibindo de fazer qualquer coisa, eu só queria saber o que você tá colocando na mesa para fazer. E eu tô fazendo toda essa pequena locubração, não é à toa, que eu quero te mostrar um negocinho. Mas antes, eu pensei que ia te mostrar já agora. Eu esqueci que tinha o editorial da Globo. Guarda essa locubração aí, né? Sobre, cara, trabalhar mesmo, arregaçar as mangas, né? E passo a passo, construindo alguma coisa, traz mais frutos do que o discurso lacrador. Guarda isso na mente. Ontem a Globo despeja todo o seu ódio. Discussão vexatória sobre anistia trava a pauta do Congresso. Trava por quê? Por que trava? Por que trava? Alguém proibiu os parlamentares de discutirem outro assunto ontem? As comissões não estão funcionando? Não estão tendo outras votações só porque... Não, tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo. Não tem nada travado. Você percebe que esse argumento, ele vem crescendo e que a gente já rebateu esse argumento nos últimos dias, falando, ó, esse é o caminho. Não, porque está travando. Não, não tem nada travando. Não tem nada sendo colocado na mesa. Lula não colocou nada nesses 2 anos. Aí agora vem a Globo, em seu editorial, batendo na mesma tecla, insistindo numa mentira. É grande. Aí a Globo até fala de algumas coisas que eles acham que são prioritários, até falam dos super salários. Mas eu só coloquei uma coisa aqui, assim, a introdução, uma das coisas que a Globo queria que avançasse, e a conclusão. O Congresso desmente a máxima que o Brasil, o ano só começa depois do Carnaval, chegou a Páscoa e o Parlamento não votou nenhuma pauta de interesse do país, com exceção da aprovação atrasada do orçamento. Todas as energias voltadas às pautas vexatórias de anistia aos atos do Rio de Janeiro, nem emendas parlamentares. Não, a Credem já se debruçou sobre diversos assuntos, é porque a Globo não se importa. Tem diversos requerimentos aí que estão sendo pautados, convocações. A Comissão de Segurança Pública também, vendo algumas coisas. Aprovar até um projeto simbólico que querem desarmar a segurança do Lula, já que o Lula não acredita no armamento, né? Então, para que ter segurança armada? Aí, uma das pautas que a Globo queria a celeridade, a regulamentação das redes. Porque enquanto isso não acontece, as redes sociais continuam a trazer riscos, as plataformas a fingir que nada tem a ver com o assunto.
Aí depois de um chororô gigantesco, o Globo termina falando: além de bloquear a pauta e monopolizar discussões no Congresso, os esforços para anistiar golpistas são justificáveis. Os criminosos foram condenados pelo crime mais grave numa democracia. Mesmo que o Congresso quisesse passar uma borracha nele, o Supremo, na certa, declararia a decisão inconstitucional por atentar contra a cláusula pétrea da Constituição que estabelece o regime de governo. Crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático são inafiançáveis e imprescritíveis. E quem disse que o Brasil é uma democracia? Já estão falando até que o Brasil fala de um golpe de Estado, né? Mas enfim, aí que agora trago uma certa provocação. Vocês estão acompanhando o caso do Glauber Braga, né? Fazendo greve de fome. É lacração. Aí vem uma pessoa ali bem conhecida. Tirei o nome porque eu não quero personificar a coisa. Eu quero olhar pra direita, sabe? No macro. Não no micro, no macro. Olhar como se fosse a direita. Uma ala da direita. A pessoa coloca ali a notícia. Deputado Glauber Braga completa 84 horas em greve de fome na Câmara. Aí a pessoa fala o seguinte: não vi nenhum deputado do Congresso mais conservador da história do Brasil fazendo greve de fome pela liberdade dos presos políticos. Vai adiantar de quê, gente? Tu vê, é pura lacração. Lavou minha alma. É isso. Vai, deputado. Sabe, gente, vocês acham que greve de fome vai tirar alguém da cadeia? Vocês realmente acham isso? Sabe, é pura estética. Não existe um plano realmente para chegar em algum lugar. Só que qual é o curioso disso? Esse grande cavaleiro cruzado dos teclados, esse é o cruzado dos teclados. É a mesma pessoa que em 2022 fez uma postagem que essa pessoa excluiu. Que postagem é essa, né? O Grilo fala o seguinte: rapaz, fácil pra caramba, agora vi querer cobrar. Mas na época, eu fui até educado em pedir por favor. Tu já se desculpou? A pessoa que quer que os deputados façam greve de fome é a mesma pessoa que fez um comentário que apagou e o Grilo falava o seguinte, ó: fulano, continua com a posição sobre o povo ir ao Congresso, perigo de termos o novo Capitólio e a esquerda tá indo lá infiltrada. Por favor, reveja esse conceito. Aí quando eu vi isso, eu fui atrás. Mas peraí, esse cara tava convocando as pessoas pra frente do Congresso? Que história é essa? Aí eu fui lá, né? Quem procura acha. Não caiam nessa. Se chegarem na porta do judiciário, fica mais fácil pro ministro. Vai faltar cadeia. Lembra do Capitólio? Fulano, tu nem cora dando esse conselho. Aí outra pessoa: que é isso, fulano? Estou estranhando? Você estimular assalto ao Congresso? Você quer repetir o Capitólio? Dona Fátima, você estava certa, Dona Fátima. Seu Plínio Tavares, você também estava certo. Não é que aconteceu o Capitólio de janeiro? Aí a Marta: fulano, né? Você quer um Capitólio do Piniquim? Se joga nas sandices dele só quem tá muito emocionado e distraído. É a mesma turma emocionada que tá aí apoiando greve de fome. O vídeo não tá disponível. Uma pessoa comum baixou o vídeo, postou no Facebook e o vídeo tá lá. Vou mostrar quem é, né? Aquele clickbait maroto da direita. Urgente, bomba! Bomba! Olha lá, ó. Fulano alerta que as manifestações devem se direcionar aos TRFs. Olha o conselho. Aí vem aqui, ó. É por isso que eu digo, eu prefiro ouvir as tias do Zap. Gente que tem idade, já viu até os netos fazer, né, maluquice. Até os netos já erraram, já tá cansado de ver até os erros do próprio neto. Acho que perdeu totalmente o juízo. Se o povo sair da porta dos quartéis, vai ser atacado, preso e tudo mais que possa imaginar. Tragam um prêmio Nobel para Dona Ana Maria Brandão. Ela gabaritou a prova. 9 de novembro de 2022. Sabe, assim, até hoje não aconteceu uma autocrítica. Até hoje não aconteceu uma autocrítica dentro da direita sobre tudo que aconteceu.
Tiveram muitas injustiças durante as eleições. Mas no pós-eleição também teve cada coisa, rapaz, que olha assim, eu falo, aí o mesmo cidadão quer que o povo agora faça greve de fome. Tu entende como são as coisas? Passa 3 anos, a gente continua a mesma maluquice. Vai chegar onde com greve de fome? Quando é que a direita vai amadurecer? Olhar o mundo, não de forma anacrônica, tudo travado, tudo no mesmo lugar, como se nada tivesse mudado. O Foro de São Paulo. Sabe, aquele mesmo discurso já tá chato, que ninguém aguenta mais. Fala assim, tá, mas e aí, velho? Cadê o Foro de São Paulo, né? O André Esteves agora é do Foro de São Paulo, porque o André Esteves tá aloprando. O Banco Master é do Foro de São Paulo, é? Né? Eu até entendo o pessoal querer ligar aí o narcotráfico, o PCC, como vermelho Foro de São Paulo, mas ainda acho meio forçado. Mas ainda que seja, tá? E qual o plano também pra desfazer isso daí? Vai fazer o quê? Vai capturar o Maduro, aí o PCC vai acabar. Bicho, vamos pisar um pouquinho aqui na realidade pra tentar realmente começar a discutir os problemas do Brasil de uma forma um pouco mais séria, mais pé no chão, porque tá duro. Aí eu continuo olhando as postagens, né? Olha lá. O Emerson Grigoletti, advogado de diversas pessoas da direita, vários jornalistas que estão no inquérito das fake news desde lá de 2019. O Emerson Grigoletti ele deve ter visto esse vídeo, porque ele deu conselho na época. Ó, passando na sua timeline pra te avisar que se tu for na frente do fórum, se tu for se manifestar e tu for preso, quem vai julgar o teu habeas corpus é um dos juízes que está lá dentro. Espero ter te ajudado, cara. Para de maluquice. Aí o Manolo diz, ó, não entendi como o cara lá induziu em um vídeo o povo ir na frente do judiciário. Cara, que cara sem noção. Aí a Sil pergunta, rapaz, quem que fez isso? Um cara lá, ó. Tem um vídeo dele lá falando o povo sair dos quartéis e ir pro judiciário. Entende, velho? A Cláudia Luca também comenta. O Congresso sempre lotado de grades e de repente tiram tudo. O golpe tá aí, cai quem quer, fiquem no QG. Aí o Guilherme Melo responde, ó, até pra mim honesto, mas nessa equivocado, o cara lá, tá falando pra ir pra frente do judiciário. Piorou, quer mandar o povo pro calvário, pô. E o José Arimatea também diz ali, né, fulano está mandando as manifestações para o Congresso Nacional. Aí também teve o Oswaldo Eustáquio, teve uma galera, o próprio Rio de Janeiro, a convocação, Ana Priscila, a festa da Selma. Algum momento eu espero que o turma olhe pra trás, sabe? E tente entender. Chegamos aqui por causa de muito maluco também. Muito maluco, muita gritaria. E pra terminar, você vê tudo postagem da época. 11 de novembro de 22. O Rodrigo falava, não confie nem depende da opinião de dessas pessoas. Ele fez uma lista dele lá. Agora mesmo, veja quais estão tentando tirar a galera dos quartéis e direcionando para o Congresso. Tem mais gente, mas acredito que já dá pra puxar o fio e evitá-los. A primeira postagem ali do Rodrigo, rapaz, tem uns 700 curtidas para quase 400 comentários. O pessoal revoltado com ele. O tempo te não sentou, Rodrigo. Porque assim, a tua intenção não era cancelar ninguém, era realmente alertar pro que estava acontecendo. Sabe? O tempo te não sentou. E aí a menina fala, rapaz, estão inflamando o povo pra ir pra frente do Congresso, né? Tá na cara que os infiltrados farão trabalho sujo e vão culpar todo o resto. A mídia deve estar ansiosa para noticiar o Capitólio Tupiniquim. Aí pegando o gancho dos emocionados versus um trabalho que não sei se vai levar para algum lugar, mas é um trabalho que vem acontecendo. É o mesmo trabalho eleitoral. A gente não conseguiu chegar muito longe, por mais que a gente tenha colocado diversas pessoas na máquina, porque política se faz com maioria. Mas é um processo. E aí as pessoas não conseguem olhar o Brasil, o mundo, com uma lupa que não fique restrita aos últimos 2 anos. É 2 anos. Mais do que 2 anos já é forçar a barra. O pessoal não consegue olhar que, por pior que as coisas estejam, quando você olha para o Brasil de 2006, ninguém nem consegue citar algum deputado de direita. Eu nem sei se o Feliciano estava no Congresso de 2006. Bolsonaro eu sei que estava. Aí 2010, eu acho que o Feliciano se elegeu em 2010 já. Tenho quase certeza. Acho que foi 2013 que começou. Foi um pouco antes, aquela questão lá do livro, né? Do kit, da Comissão de Direitos Humanos. Aí tava Bolsonaro e tudo mais. A eleição de 2014, eu consegui achar uma vez um banner que tinha candidatos a deputado estadual, federal e senador, de umas 20 pessoas. De direita. 20. Candidatos. Não é que estavam eleitos. Candidatos.
20. Aí a gente sai para 2014. Só no PSL, 40. Direita mesmo. Teve lá os traíra, mas de direita menos 40. Gente que não tava no PSL, mas se elegeu em direita. Você não gosta de falar dele? Diego Garcia. Não é um cara badalado. É um cara de trabalho, de entrega. Era o cara que ajudava o Nadalim, dia sim, dia também. Tava no Republicanos. Em 2018 já tava eleito o Evaí Melo. Tá aí, rapaz. Trabalha também. E vez ou outra aparece matéria dele na imprensa, sempre apresentando um requerimento. Tá no PP, do Espírito Santo. Você pega agora 2022, já foi pra 100. Tem 30 do Pele Raiz. Mas beleza. Vamos botar então 70. E dos outros partidos? Não teve mais gente? O Zuco, que hoje está no PSL, foi eleito pelos republicanos. O Marcon acho que ainda está no Podemos. Então, assim, novos nomes que aparecem. Então, assim, a coisa está aumentando. É um processo. Só que ainda não tem maioria. Mas agora a gente já consegue ocupar, cara, 4 comissões, escolher primeiro, comissões de peso, já começa a fazer alguma coisa. Você conseguiu manter um movimento, né, minimamente coeso, mesmo sem ter a presença da República, sabendo que tem um monte de abutre, a 3x4 aí, rodando pelo Brasil. Aí veja essa notícia, ó. PT se aliará com centro-direita para evitar domínio bolsonarista no Senado. A direita é tão fraca, que mesmo sem ter maioria, você vê que o PT precisa se unir com todo mundo para evitar o bolsonarismo. Não é direita, não é o bolsonarismo. O maldito bolsonarismo. O partido reage à estratégia de Bolsonaro. Bolsonaro deu prioridade à disputa no Senado e planeja eleger pelo menos 30 senadores entre as 54 vagas. E algumas movimentações que Bolsonaro fez agora em 2024, talvez não tenham ficado público, mas algumas visavam já, inclusive, as eleições federais, um apoio para governo, para o Senado, tentando, porque não vai conseguir colocar 2 do PL, da direita, super conservadora. Isso não é a realidade, gente, que está diante de nós nesse prezado momento. É olhar o mundo como ele é, de uma forma um pouco mais realista, sabe? Para tentar pensar em alguma coisa que realmente é plausível e possível. Lula foi consultado sobre os planos do PT. Ficou definido que o partido vai ser realista para evitar o domínio da direita. Entre as consequências está a cassação de ministros. Mas isso aqui é um ponto, que às vezes as pessoas só conseguem olhar isso. Só que. Mas há outros desdobramentos que o PT deseja impedir. Atual presidente do partido, o senador Humberto Costa, afirma que indicações para agências reguladoras, aprovação de funcionários do corpo diplomático, aprovações para o judiciário podem ser comprometidas. Por quê? Porque passam pelo Senado. São as sabatinas. As sabatinas. Os indicados para o Banco Central passam pelo Senado. Pela sabatina. Então, assim, é enxergar a política assim, de uma forma um pouco mais ampla. Sabe? Com o pé no chão, tentando entender as derrotas, porque perdemos. Se era evitável a derrota, se a gente, né, acabou abrindo mais espaço para ter mais dor de cabeça, ou se não, velho, estamos aqui no caminho certo. Mas olhar a coisa, a gente foi um pouco mais ampla. Não é ficar naquela gritaria de sempre. E também não ficar só monotemático. As pessoas têm que se politizar um pouquinho. Começar a entender como é que os processos se dão. Ah, sai um escândalo e falando, só um escândalo do fulano, e aí? E aí que saiu um escândalo do fulano? Vamos denunciar? Beleza, mas e aí? Ah, mas não é então para não denunciar? Não, é para denunciar. Mas calma, não é porque você está denunciando uma coisa que vai ter alguma mudança. Você pode tentar trabalhar com opinião pública. Aí, a partir disso, você pensar algo maior, a partir da opinião pública, criar uma pressão. E você vai ter que trabalhar pelo poder da caneta. Você vai ter que transformar essa indignação, esse escândalo revelado, em alguma manifestação, alguma movimentação que no final do dia chegue a alguma caneta. Que seja a caneta de uma lei, uma PEC, um decreto, o que quer que seja, uma nomeação. Só vai por aí. Isso se você acredita no caminho reformista, ou seja, através da política, né, das leis, das eleições e tudo mais. Se você é um revolucionário, aí tudo bem. Aí você vai, toca o terror, toca o pau, junta o seu grupo lá e dá seu jeito. Eu não sou revolucionário, eu não acho que o caminho da revolução vai dar muito certo. Ainda mais que revolução é essa, né? Ah, o povo vai ter que se revoltar. Que povo que vai se revoltar? O povo tá trancado em casa, com medo de sair de casa por causa do crime. De olho nisso,
O PT entrou na preparação para a eleição ao Senado. O grupo de trabalho eleitoral já está em funcionamento, apesar de historicamente ser aberto apenas no início da campanha. Ficou decidido que haverá o lançamento de candidatos do PT onde houver chances de vitória. Alianças serão buscadas nos estados onde não surgirem nomes competitivos. Humberto Costa declarou que o partido está aberto para acordos com esquerda, centro-esquerda, centro e até centro-direita. Vale tudo, menos o bolsonarismo. Aí eu falo mais uma vez, né? Quem é que tá trabalhando aí para realmente tentar deixar algum fruto? Um trabalho perene, que não vai ser assim, um negócio, sabe? O gás vai desaparecer assim. Ah, meu Deus, não, tá ali, né? O Bolsonaro, né? Aponta para um, aponta para outro, tenta criar suas lideranças, dar destaque, mas na manifestação levanta, ó, esse aqui é o meu candidato, vai falando, fazendo esse trabalhinho. Tá ruim, mas se você olha em termos e faz comparativos com o passado, muita coisa andou, gente. A direita ainda tá com a faca e o queijo na mão. Uma hora, o pêndulo sempre muda, capaz da direita voltar e começar a perder o poder da narrativa, da sociedade, o contato com a população. Espero que a direita realmente saiba aproveitar, né, o momento, o time das coisas. Você vê, ó, um complemento da nota anterior. Lula recebe menos parlamentares que Dilma, teme Bolsonaro e coloca em risco o projeto de 26. Uma das pessoas que reclama é o deputado federal Mário Heringer, que é líder do PDT na Câmara. E diz que é uma queixa recorrente que Lula, de fato, se afastou das relações com o Legislativo nesse terceiro mandato. A direita está aí com a faca e o queijo na mão, trabalhando direitinho, de forma organizada. Agora, quanto tempo a gente já não perdeu? Bolsonaro frouxo, safado, covarde, traidor, não apoiou o Marçal. Nossa! O Marçal, o grande líder da direita. Quer mais uma? A gente vai falar depois. Olha pra isso aqui. O cara lá que falava de busca e apreensão, né? Achou muito dinheiro lá no carro da cunhada dele, mas tudo declarado. Tem dois vídeos. Um foi ele que postou, outro que foi o Cleitinho que postou. Estão estudando chapa pra presidência. Qual o projeto do Cleitinho e do TikToker? Aí um cara deixa um comentário ali, ó. Esqueçam o Bolsonaro e ganhem ainda mais votos. E o Rodrigo Manga responde com 2 corações. Esqueça Bolsonaro, velho. Abrace lá o prefeito TikToker. O prefeito TikToker e o Cleitinho. Pronto. Esse é o Brasil. Sabe, é uma mediocridade. A galera parece que tem orgulho de ser medíocre, sabe? No pensar. Quanto mais medíocre, parece que é melhor. E o cara responde lá com um coraçãozinho. Ele gostou do comentário, né? Isso aí mesmo, vou abandonar Bolsonaro. Tem algum projeto, gente, de país? Busca alguma solução? Quando é que o povo, né? Quando é que os emocionados da internet vão parar com esse papo maluco de ai... Nessa de não vamos dividir a direita, a quantidade de maluco que foram criados aí ao longo dos anos, que no final ajudaram a colocar fogo no parquinho e só causaram problema, mas não tá no gibi. Não tá no gibi. Não tá no gibi. Tivesse cortado os malucos pela raiz. Nossa, 90% dos problemas não tinham acontecido. Mas vamos voltar. Pegando aqui nessa questão também, né? Enfim, confusões estão acontecendo. Pegando o gancho no Glauber Braga. Essa notícia aqui é interessante. Risco Heloísa Helena com ameaça mandada de Glauber Braga assusta aliados de Lula. Teve um momento que o pessoal, eita, se o Glauber cair, vê Heloísa Helena. Melhor o Glauber ficar. Eu não tenho nada não contra a Heloísa Helena, viu? Depois de ler essa matéria, eu tô já sentindo que daqui a pouco vão falar que ela é bolsonarista. Já tô sentindo que ela já entrou quase pra tropa. E sem nem abrir a boca. A cassação do Glauber é vista com preocupação pelo partido, não só pelo contexto, que levaria a perder o mandato, como também pelo fato que a primeira suplente é a Heloísa Helena, da Rede. Membros da federação formada por PSOL e Rede, assim como aliados do Lula, manifestaram à Folha o receio que, caso assuma como deputada, Heloísa crie embaraços para a bancada com adversários e com o governo Lula, da qual a ex-parlamentar é crítica contumaz. Uma dirigente do PSOL diz que, mesmo isolado dentro do partido, Glauber Braga é visto como um quadro com menor potencial de criar problemas para a bancada, até por ser menos conhecido nacionalmente que Heloísa Helena. Que foi o que eu falei para vocês lá atrás. Ninguém liga pro Glauber Braga porque ele tá do lado errado.
Ele é crítico do governo Lula em vários pontos. Ele está na parte do partido do Decate. O Decate foi expulso do partido pelo Boulos. Foi perseguido. Quem defendeu o Decate foi o Glauber Braga. Se não for caçado, é porque o povo tá com medo da Heloísa Helena. Não é porque o povo tem pena do Glauber, não. O mesmo dirigente lembrou que Heloísa Helena protagonizou conflitos em todos os partidos pelos quais passou e que enfrenta uma disputa pelo comando da rede contra Marina Silva. Ué, eu já tô gostando da Heloísa Helena já. Vai brigar com Lula, não gosta da Marina Silva. Militante histórica do PT, Heloísa foi expulsa da sigla em 2003, enquanto senadora por Alagoas, seu estado de origem, porque ela votou contra a proposta de reforma da Previdência durante o primeiro mandato de Lula. No ano seguinte, foi uma das fundadoras do PSOL, partido do qual saiu em 2015 por discordar do arrefecimento de críticas ao PT. O PSOL parou de criticar o Lula e falou: não sou mais bem-vinda, porque eu não vou passar pano pra esse maluco. O PT tem que ser destruído. Já entrou pra tropa. Já vou dar carteirinha pra ela já. Na rede, além da disputa interna com ela ligada à Marina, Heloísa já protagonizou embates com o namorado da Fátima Bernardes. Além disso, quadros do PT e PSOL alinhados ao governo temem não poder contar com os votos da Heloísa Helena no momento em que a equipe de Lula tem feito malabarismos para aprovar projetos de seu interesse. Eu só vou fazer campanha para ela. Pelo amor de Deus, Cássio Glauber Braga, eu quero essa mulher no parlamento. Tá produzindo todo esse medo do Lula? É Heloísa lá na cabeça. Já pode até filiar no PL. Já pensou Heloísa, Sidônio, trabalhando juntos? É isso aí, Heloísa. Vá com tudo. Toca o terror. Só pra fechar aqui nossos comentários sobre nossa lenda da democracia. Bolsonaro doente junta mais gente que Lula são inaugurando obra. KKKKKK. Uma postagem no perfil oficial da PRF do Rio Grande do Norte. Não é. Não se fosse no governo Bolsonaro e fosse um comentário falando do Lula, todo mundo ia se doer. Mas, entre não ser algo, né, a ponto de se celebrar, né, que não, assim, não deveria utilizar o perfil oficial para fazer isso, e a tratativa que deram, eu acho que a mão pesa, né? PRF afirmou que o servidor responsável já foi identificado, uma investigação interna foi instalada. Até a investigação já abriram. Imagina, né? O desfecho disso. Será que é pra tanto? Chama o cara, pô. Dá uma advertência lá no cara e vida que segue. Mas o governo do amor, né? Vem com tudo. Mas vamos lá. Vamos falar dos amigos de Lula. Nossos grandes bilionários brasileiros. Tava lá Dedé, Mussum, Zacarias, Didi Mocó, Lehmann. Eu adorei essa manchete. Bilionários brasileiros criticam Trump e cúpula do judiciário mina anistia em evento nos Estados Unidos. Aí tu lê a matéria, aí tá assim, ó. Os bilionários também se mostraram atentos aos rumos da extrema-direita no Brasil. Esteves Lehmann assistiram da primeira fileira à palestra do decano, o ministro Gilmar Mendes, cujo título era Supremo em Foco, Defesa da Democracia ou Interferência Institucional. Já temos a nova posição oficial do Ciro Nogueira, que agora vai trabalhar ativamente para sabotar Bolsonaro, né? Porque se o André Esteves está preocupado com a extrema-direita, então o Ciro Nogueira é o seu... Não precisa nem pedir, né? A única coisa que o André Esteves tem que pedir é pro Ciro Nogueira se controlar. Porque tá pra nascer um mais vassalo que o Ciro Nogueira, né? Tem que até perguntar. Ciro Nogueira, você vai tatuar o logo do BTG onde? No braço? Bota no lugar escondido, pra não passar vergonha. Aí tá lá. Imagine Ciro Nogueira vendo essa foto. Falando, rapaz, o André Esteves nunca me olhou desse jeito que ele tá olhando pro Lema. No dia que você for bilionário, Ciro Nogueira, quem sabe o André Esteves te olha com esses olhares. Que foto, né? Bilionários se unem em críticas a Trump em evento nos Estados Unidos. Com tudo que aconteceu relacionado a Americanas, como é que o Lehmann tem coragem de falar qualquer coisa? Eu não tenho essa coragem, não. Eu não tenho essa cara de pau. Eu não tenho essa cara de pau. É surreal o mundo que esses caras vivem. Aí vamos lá.
Além do evento que teve lá, e a gente até volta pra falar dessa turma, o André esteve falando do juro. Juro não. O banqueiro nem gosta de juros. A gente já fala disso. Nos últimos dias aí, o Armínio Fraga brilhou. Ele tava nesse evento, né? Aí o grande Armínio falou que a solução pro Brasil é congelar o salário mínimo. 6 aninhos só. 6 aninhos. Se o povo morrer de fome daqui pra lá, não é problema dele, né? Ele não é povão, ele tá de boa. Tu consegue imaginar Armínio Fraga pegando um motoboy? Armínio Fraga, aquela cabelinha careca, sabe? Subindo na CG, naquele sol, com a pizza debaixo do braço, botando um capacete do motoboy, daquela cheirada assim no capacete, sabe? Mais cheiroso do que o punho da CG, que já passou não sei quantas mãos, bota assim, tira e chega ali na Faria Lima pra ir sacar um dinheiro na boca do caixa do BTG. Tu consegue imaginar isso? Eu acho que tinha que botar para Armínio Fraga dar um rolê de CG. Pra ver se ele cai, sabe? Assim, cai na realidade. Não é cair no chão, não. Cai na realidade. Queremos Armínio Fraga de carona na CG. Tem que botar um quadro de carona na CG. Pegar um motoboy padrão, sabe? Aquele padrão. Bota assim, não, mano. Tu vai dirigir o Armínio Fraga aí hoje. Pra ver se o cara tem um pouco de sensibilidade com o ser humano. Aí, esse canal que você pode não conhecer é a série B. Tipo, a série C, quem sabe, né? Da Globo. É uma Globo News de pobre. Mas que o Armínio Fraga é um dos sócios desse canal. O Pedro Doria, às vezes, outro até bate o ponto lá, junto com seus amigos da Globo, ali é o Christian Lynch. Não sei se é aquela ali é Sandra Nemberg. Não sei, tá cabelinho assim, né? Enfim. Aí o Mafinha apareceu na live. Ele tem um canal 1822 e ele não conseguiu tirar os caras do sério, falando do Armínio Fraga. Eu achei sensacional esse recorde aqui. Se liga aqui, ó. E aquela coisa, né? Quem paga a banda escolhe a música. O 1822 jornal falou o seguinte: Armínio Fraga, dono do Pedro Doria e do Canal Meio, falou que tem que congelar o salário. 1822, deixa eu te falar. O dono do Canal Meio. Não, desculpa. Não, tô falando com o Armínio. Ele mandou a gente dizer outra coisa aqui, mandou defender ele. Sim, senhor, Pedro, já, sim, senhor. O Meio. Eu e meu sócio, Vitor, somos donos de 51% do Meio. Tá bom? Esses números são públicos, tá? Você pode ver. O Armínio é um dos muitos acionistas do Meio. Ele é um investidor do Meio, é um investidor do qual eu tenho muito orgulho. E ele acha, sim, que tem que ter um congelamento do salário mínimo. Tem uma conversa que a gente pode ter. Eu tendo a concordar com ele, diga-se de passagem. Eu não concordo com ele em todas as coisas. Nesse caso, eu tendo a concordar. Eu sei que a esquerda acha um absurdo, tudo mais, tal, como isso, aquilo, tal. O problema é que a gente tem uma questão grave de déficit público que a gente precisa recuperar. E a gente tem que ter uma conversa. E como o salário mínimo é diretamente, ele serve um gatilho para disparar aumentos em várias contas diferentes, isso cria um problema nas contas públicas. Mas não é disso que a gente está conversando, né? Enfim, eu acho, Luísa, que está chegando aquela hora da gente falar sobre economia, né? Tá chegando. Vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo. Vamos para nossa bancada em São Paulo, então, porque o Caio Melo tá lá cheio de assunto com a agenda econômica. Deu uma gaguejadinha, né? Mediu as palavras para falar do Armínio. Aí, já que a gente tá falando de São Paulo, deixa eu até pular aqui um tiquinho, ó. Tem que cortar. Cara, por que não começa cortando o andar de cima? Eu não compreendo. Porque é sempre no pobre. Como o Ministério Público normalizou supersalários a promotores e procuradores. Cadê o Pedro Doria e o Armínio Fraga, rapaz? Pesquisadores mostram como cultura de pagamentos acima do teto constitucional, supersalários, se alastrou pelo Ministério Público. Sabe quem também? Sem piada nenhuma. Porque eu falo, fica até difícil acreditar, mas sabe quem devia se pronunciar sobre isso daqui? Sem ser birrento? Deltan Dallagnol. Porque Deltan Dallagnol é uma figura muito, assim, forte no Ministério Público. Tem muita gente no Brasil que acha que ele é uma voz de peso. Seria interessante o Dallagnol levantar a voz em relação a isso daqui.
Tô falando sem piada mesmo, sabe? Porque por exemplo, quando o Bolsonaro fala da própria direita não ter um peso institucional maior, porque você faz parte daquele grupo. O povo para te ouvir. É tipo uma opinião técnica sobre a coisa. Alguém que viveu lá dentro, que tem uma experiência. Mas, infelizmente, Deltan Dallagnol não vai falar sobre isso. TSE de São Paulo articula a criação de cargos, aumento salarial e pagamento de bônus. Aí, olha a justificativa. Eu adorei. O tribunal diz que impacto orçamentário é avaliado com a devida responsabilidade e transparência. Ou seja, é uma decisão técnica. 100% técnica. Com muita responsabilidade. Cara, é incrível. Você não vê Armínio Fraga, Pedro Doria, Rede Globo, ninguém. Eu quero muito que um dia o brasileiro comum, que já entende que progressismo não é sobre progresso, que quando escuta a Globo falar de Estado Democrático de Direito, é a mesma democracia da República Democrática, o popular da Coreia do Norte, que esse povo gosta de botar um democrático no nome, né? É muita democracia, é tipo a democracia da Coreia do Norte. Na hora que o povo ouvir o nome arroxo fiscal, austeridade, sabe assim, irmão, vai cortar no pobre, porque é sempre no pobre, é sempre. Quando foi que fizeram algum arroxo que não no mais pobre? Aí, trazer outro exemplo aqui. Armínio Fraga fala, e assim como o Pedro Doria, que não concorda 100%, mas nesse ponto, concorda com Armínio Fraga, temos a Rafaela Vitória. Quem é a Rafaela Vitória? Já mostro para vocês. Essa é uma questão fundamental e precisa ser tratada sem populismo. Não tem como chegarmos ao superávit primário concedendo aumentos reais em aposentadorias e outros benefícios. Somente o gasto com previdência no governo ultrapassa 8% do PIB. Além disso, a reforma da Previdência precisa ser ampliada para incluir estados, municípios e militares. Na ausência do ajuste fiscal, iremos conviver com inflação e juros altos e, consequentemente, baixo crescimento da economia. Você viu, ela faz questão de listar a reforma da Previdência, mas ela não fala dos super salários, não fala do andar de cima. Cara, se você quer que o povo sofra, você tem que fazer com que as elites abram mão de alguma coisa. Não, nunca. Ninguém toca nas elites. No Brasil, ninguém toca nas elites. Sabe quem é a Rafaela Vitória? Economista-chefe do Banco Inter. E, né? PhD e CFA também, né? Um título muito importante de quem é muito inteligente no mercado financeiro. Liberalismo, você curte? Você curte liberalismo? É sempre no mais pobre. Vamos discutir sem populismo, ou seja, sem o povo. O povo não tem vez, o povo não tem voz. O povo é o único grupo que não tem lobby. Gente, até quando esse tipo de coisa vai ser levado a sério? São 40 anos de fracasso. A nova república é um fracasso desde a sua origem. E é um fracasso porque existe um pensamento único que tá levando o país pro buraco. Aí você tem que ver o André Esteves. A falsa impressão de que bancos ganham com juro alto. Não. Não, pô. Não. Quem ganha é o pobre. A clássica falácia do espantalho. Agora é vista de pullover escocês e discussando em Harvard. André Esteves, o maior acionista do BTG, subiu quase 100 posições na lista global da Forbes em 2 anos. 2 anos! Hoje, figura entre os 5 brasileiros mais ricos do país, com a fortuna de quase 7 bilhões de dólares. Não foi vendendo biscoito Globo na praia ou entregando iFood. Foi com o lucro acumulado do BTG ao longo dos anos. E que em 2024 foi recorde, ultrapassando 2 bilhões de reais. Boa parte disso em um ambiente de Selic alta, spreads amplos e política monetária apertada. Enquanto a economia real andava de lado, o banco prosperava. E o bilionário no palco de Harvard se aprende como alguém prejudicado pela alta taxa de juros. É o segundo vitimismo de banqueiro da semana. O primeiro foi do Setúbal. Alfredo Setúbal batido porque não consegue encontrar boas oportunidades para aplicar os bilhões que tem parados em caixa. Tadinho dos banqueiros, tão judiados pelo Brasil. Aí tu vê, né? Coitados dos banqueiros, juro alto não serve pra nada. Crédito do trabalhador de Lula, consignado,
tem juro maior do que a média do consignado. Mas como assim? Era um programa para ajudar o cara que devia. O novo consignado tá acima. Banco Central disse que antes do programa, a taxa média em fevereiro era de 2,91. Aqui tá uma matéria que tá o número atual, ó. Governo detecta que algumas instituições financeiras estão cobrando juros acima de 3,5% ao mês, enquanto no modelo anterior a taxa era de 2,9%. Pô, Lula, faz alguma coisa aí, véi. Faz alguma coisa aí, Lula. Isso porque, quando se cogitou esse programa, o Haddad falou que não havia necessidade de colocar um teto. O Haddad queria que os bancos abaixassem o que quisessem, né? Chamaram de inclusão financeira o modelo em que o próprio trabalhador toma empréstimo, dando como garantia o próprio dinheiro. Valor liberado, 6.600 em 19 parcelas, com juros acima de 3,5% ao mês. Não é alívio, é captura. Transformar a escassez em ativo financeiro. O empobrecimento virou o mercado. E o crédito, um instrumento de controle. 81% dos brasileiros afirmam que hoje compram menos do que há um ano. Esse dado não alarma Brasília, ele interessa. O Arthur, na gravação do Quinto Elemento que a gente fez ontem, vai ao ar, acho que amanhã, puxando o fio, ele puxou uma coisa que eu falei, cara, isso é importante. A gente fica o tempo todo, 80% dos brasileiros, 50% dos brasileiros, 20% dos brasileiros, e a gente não entende, gente, o que é que isso significa. Ó, quando se diz que 81% dos brasileiros compram menos, a gente tem que falar o seguinte, 160 milhões de brasileiros compram menos. Deixa eu ver aqui, países mais populosos do mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Países mais populosos do mundo. Deixa eu ver se tem aqui uma lista. Ó. Primeiro, Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, sexto, Nigéria, Bangladesh. Não, aqui tá fora de ordem, porque o Brasil não tá. Mas enfim, ó. Bangladesh. A Rússia tem 144 milhões de pessoas. Curso inteiro, 144 milhões. Deixa eu ver se tem aqui uma lista. No Wikipedia deve ter a lista. Mais bonitinha. Cadê? Países. Aí, pô, aqui tá mais arrumadinho. Ó, o Brasil é o 7º país mais populoso do mundo. Basicamente, uma Bangladesh inteira tá comprando menos. O México, que é o 10º país, o 10º maior país do mundo, tem 134 milhões. O México inteiro tá comprando menos. O México inteiro. Japão tem 124 milhões. Vamos olhar para a Europa. Ó, a França tem 65, a Itália tem 60, você soma os dois, vai dar 125. Se botar a Alemanha que tem 83, basicamente, você, aqui ó, ponto, Reino Unido tem 70. Mas isso daí, você junta Reino Unido, França e Itália, é o que representa. Imagine, todo o Reino Unido, toda a Itália, toda a França estão comprando menos. 3 países juntos. É 80% comprando menos. Vocês entendem isso? Essa é a quantidade. 81%. 3 dos maiores países da Europa. Mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí pra nada. 160 milhões de pessoas. Aí o que eu falo sempre, né? Eu falo, gente, são as mesmas pessoas. Então eu me atrapalho. Isso eu fui Gustavo Franco, Gustavo Loyola. Fiquei até a era Gustavo Loyola. É o Gustavo Loyola. Toda santa vez que vai discutir alguma coisa econômica são as mesmas pessoas. O cara tá de cabelo branco, sabe? Daqui a pouco você vai chegar de bengala assim, arrastado, sabe? Vai chegar assim, o cara deitado assim na maca. Gustavo Loyola, o que é que tu acha da economia, Gustavo Loyola? Se esses caras bater a bota, os caras vão ressuscitar. Ou se não, a Globo vai algum centro espírita médio vidente pedir pra psicografar, porque tem que perguntar para mesmas pessoas. São 40 anos ouvindo as mesmas pessoas e a gente continua no buraco. Acho que o Banco Central ainda vai subir os juros um pouco mais, né? Chegando aí 15%, ou talvez até ultrapassando. Bota logo 20%. Aí tu vê, né? Lula paga há 4 meses mesmo o juro cobrado nos títulos públicos durante a crise do governo Dilma. Não dá, velho. Não dá. Em 2025, né? Isso, assim, isso sempre foi no Brasil, mas hoje já está mais claro do que nunca. A gente ser antissistema no Brasil é isso aqui, é ser toda essa turma. Toda essa turma. O liberalismo você curte, vamos privatizar tudo, isso já deu o que tem que dar, sabe? Envelheceu, tá anacrônico, não tem mais lastro na realidade.
Não tem mais lastro. Ontem o Arthur falou uma parada também que na minha cabeça conectou, que pode parecer loucura no primeiro momento, mas pare e pense comigo, ó. Lula, assim como a anistia é um processo, uma construção até ela acontecer, não acontece do dia pra noite, Lula está num processo para privatizar a Petrobras. Aí você me pergunta, mas como assim? Pense bem. Se você quer se desfazer de uma empresa, você quer que o povo queira comprar, o que você faz? Você sucateia. Quanto mais você sucatear, mais argumento para vender você vai ter. Então, você sucateia, você desmoraliza. Você concorda comigo que quanto mais barata for a Petrobras, mais fácil é de vender? Porque o negócio caro tem menos comprador. Concorda? Então, quanto mais barato, não desvalorize a empresa. E se a empresa tornar pior, mas você apresenta no cenário, assim, algo que o cara olha e fala, cara, tá ruim, mas tem como consertar? Tem ali uma coisinha escondida que dá bom? Vale a pena comprar. Olha a margem equatorial. O que fica parecendo é que o Lula está destruindo a Petrobras de propósito, para o preço, né, cair, ficando mais barata para comprar. Inclusive tem o clamor popular, né? A Petrobras gastando com um monte de bobagem, que eu acho que não devia estar gastando. Então o povo defende, não vende a Petrobras, se desfaz da Petrobras, e a margem equatorial que está parada, na hora que vender começa a explorar. O que o Aldo Rebelo falou faz muito sentido. Eu estava vendo lá o podcast com ele. Hoje a Guiana tira por dia 600 mil barris. Eu fiz até esse cálculo mais cedo, eu até falei lá no programa. Deixa eu abrir a calculadora. Tá aqui, ó. São 600 mil barris por dia. Sabe quanto é que tá o barril hoje? Mais ou menos, eu olhei, né, na cotação, tá $65 mais ou menos. Dá 39 milhões por dia. Aí tu multiplica por 365 dias, dá 14 bilhões de dólares. Multiplica aí para real. Vamos botar 5,80. Dá 82 bilhão e meio por ano. 82 bilhões e meio. Isso é o que a Guiana tá tirando, que é do tamanho do Amapá. Agora, a previsão de 2027 é de sair para 600 mil barris para 1,2 milhão de barril por dia. Então, é o dobro disso. Então, multiplicar por 2. A gente tá falando de, por ano, 165 bilhões de reais. Só que a margem equatorial não é ali só na região da Guiana. A margem equatorial é essa linha próxima da linha do Equador. Então, o Brasil tem margem equatorial do Amapá até o Rio Grande do Norte. Se só nessa região do Amapá, a Guiana em tese, vai conseguir 165 bi por ano, quanto é que o Brasil conseguiria do Amapá ao Rio Grande do Norte? E o Lula não deixa de explorar, né? Nem a Marina Silva. Então você sucateia, quebra, deixa o preço lá para baixo, aí você vende, né, com... tá ruim, mas tem uma margem equatorial inteira para você explorar. Libera ali pra você curte, né? Aí depois começa a dar certo. Dá certo não sei pra quem, né? Vamos ver se o preço da gasolina vai pra algum lugar. Envolvido no esquema da Americanas, delator agora oferece mentoria sobre valores de A a Z. Não é piada. Inclusive falando do Lauro Jardim, né? Um dos mais ativos participantes das fraudes da Americanas e agora também delator do esquema, Fábio Abrat, está de atividade nova na praça. O ex-vice financeiro da varejista abriu uma consultoria que cobra R$700 por hora para dar mentoria aos interessados na construção de valor. No site da empresa consta que a Abrat tem uma trajetória marcada por forte entrega de resultados. Bom, não falou se são resultados positivos, nem positivos ou negativos para quem. Não dá, velho. Não dá pra ver um negócio desse e não surtar. Não dá. Pô, se um brasileiro comum ver uma coisa dessa e não surtar, ele já pode ser o próximo Dalai Lama. Enfim, isso aqui eu comento depois, essa última notícia ali. Tem um pouco mais calma. O Brasil do Lula é esse. Esse é o Brasil do Lula. Isso é o Brasil do Lula. E perante esses desafios aí, imagina 1º de janeiro de 2027. Aí você pega, se o Lula quiser demitir o presidente do Banco Central, ele pode. Desde que, por exemplo, não atinja as metas. Não atingiu a meta de inflação. Principalmente não vai atingir. Se você tem força política no parlamento, porque o parlamento que bem que vai votar um impeachment do presidente do Banco Central, você pode fazer. Mas e aí? Vai querer romper
com o sistema financeiro? Não dá, né? Não dá. Antissistema mesmo, você tá contra o mercado financeiro. Inclusive, eles estão lá, né? Observando as ações da extrema-direita. Eles estão atentos na fala do Michel Mendes. Ah, Dedé, te diga nada, viu? A sua vida aí, viu, Dedé? Ciro Nogueira vai ficar com o coração dividido. Se saber se sobe na sua canoa ou fica fingindo que ele agora vai se converter à direita. Enfim, eu vou mandar o vídeo lá do meio. Tu quiser o vídeo novo lá do Pedro Dória gaguejando pra falar que o Arminio Fraga não manda nele no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso estar no meu canal, tem um plano, valeu, tem um peito na descrição. Só um aviso, os vídeos, principalmente de sexta de manhã até sexta, sábado e domingo, a qualidade de áudio vai ficar de boa, mas a qualidade de imagem não vai estar, assim, as minhas notícias é a mesma coisa, mas só a minha porque eu não vou estar em casa, né? Terei que ir para um casamento. Eu vou levar computador, câmera, etc. Mas enfim, né? Só para avisar. Então, se eu não estiver sendo tão bonito, tiver com a mesma roupa todos os dias, é que você sabe quando eu vou estar, né, em casa. Mas a gente não pode trabalhar, né? A gente vai porque tem que ir em casamento, mas estamos indo para trabalhar. Estamos a trabalho. E aí, grande beijo e abraço. Ah, hoje é dia 15, até esqueci também, dia 15. O Atlas já tá lá disponível, dessa vez tá mesmo, viu? Você entrar lá, vai estar o de fevereiro, bonitinho, foi mal. Amanhã eu falo com isso com mais calma. E é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.